caros colegas, professores, meus amigos, que muitos não são ligados à área do ensino, mas, direto ou indiretamente, sofrem interferência, não só nas suas relações mais próximas, como na sua própria atividade, mesmo que não seja ligada ao ensino, à educação formal, às atividades pedagógicas que ocorrem dentro das escolas. Essa minha manifestação que eu pretendo fazer agora, ela pode causar algumas dúvidas na cabeça das pessoas que estão ouvindo. E, inclusive, alguns podem discordar disso. Perfeito. É isto que eu quero. É isso que eu penso que tem que ser. Quando alguém fala sobre algo, essa pessoa está falando em cima das suas ideias, de como elas chegaram a ser elaboradas, os argumentos que envolvem estas ideias, eles podem ser modificados. Podem vir outros argumentos e nós poderemos discutir em relação à veracidade deles, ou se eles são bem montados, ou se eles podem servir para se dar uma sequência a uma discussão sobre este tema, que é ensinar. Quando falo em educação, eu estou me referindo àquele trabalho pedagógico dentro das escolas que busca a autonomia daquele que está aprendendo. Não estamos imaginando aqui nenhuma coisa diferente disso. E também a autonomia daquele que está me ouvindo, que da mesma forma que eu é professor, e inclusive, principalmente até os que estão na ativa, isso seria interessante que a eles se dirigisse mais facilmente essa minha palavra, essas minhas ideias iniciais, porque eu pretendo fazer outras manifestações, até de acordo com a sequência de manifestações que eu venho a ouvir em relação a isso. O tema que eu vou abordar neste momento é Claro que tem algumas conexões que vão acontecer na medida em que eu for me referindo ao tema, mas essas conexões eu só vou citá-las, não vou entrar em detalhes, até para não me alongar muito nessa primeira live a respeito deste tema. Se trata da informação que chega aos nossos alunos. Como é que nós vamos tratar essa informação? Bom, ocorre que as novas tecnologias de hoje, que nós genericamente incorporamos dentro do conjunto internet, que são tecnologias que nos permitem um volume de informações em qualidade, em quantidade e em tempo recordes. Por quê? Porque essas novas tecnologias podem nos trazer uma informação em 1 minuto, em 1 segundo, de qualquer parte do planeta. E todas as informações que nós dermos através desse sistema, da mesma forma, vão chegar a bilhões de pessoas em todas as partes do planeta. Claro que aí nós temos diferenças de idioma, temos diferenças de interesse, enfim, de qualidade da internet, né? Tem países em que ela é muito filtrada, né? Então vai chegar lá só aquilo que tiver conveniência, sabe-se disso. Mas, de qualquer maneira, comparando-se com 30 anos atrás, não dá nem para se ter uma ideia da velocidade que aumentou essa informação que chega às outras pessoas. Muito bem. Na escola, como é que teria que ser isso? Bom, a informação por si só, e nesse volume fantástico, que sobrecarrega o cérebro do estudante, assim como sobrecarrega o cérebro do professor, esse volume de informações, ele tem que ser trabalhado com o aluno. De tal maneira que, através de um diálogo, de discussões, debates, a escuta de opiniões em relação a essas informações, possa se chegar à construção de um conhecimento baseado nelas. Ou seja, a informação por si só, ela pode não ter toda a importância para crescimento
na área de ensino, pode não ter, se ela não for trabalhada, dando-lhe significado, contextualizando, comparando informações, buscando outras informações e outros conhecimentos para enriquecer a discussão sobre essas informações. Então, a escola hoje, ela tem que trabalhar nessa linha em rede, diferentemente de um sistema antigo em que nós pegávamos um livro sobre qualquer assunto, o professor da área ia explorar os assuntos daquele livro, da sua área. Então, vou estudar ecologia. Muito bem. Então, a preocupação única seria dar aula sobre ecologia. Simplesmente repassar informações de ecologia. Hoje não. Hoje nós temos que, além de contextualizar, além de miscigenar conhecimentos e informações, além disso, nós temos que explorar as possibilidades futuras desse conhecimento em cima dos outros já existentes, que, claro que o professor não precisa dominar todos esses conhecimentos ou todas essas informações, mas precisa fazer com que o aluno aprenda a dar significado àquelas que estão naquele momento, naquela sala de aula, ou dentro daquele tema que está sendo explorado, para que ele possa aprender a, dando significado, a utilizar de forma autônoma e não aprisionado na ideologia ou na cultura do professor que está repassando aquela informação. Porque às vezes parece assim que o professor é o dono absoluto da informação, é o dono absoluto do conhecimento. Não é. Não é o dono. E mais do que isso, ele precisa que o aluno face às informações repassadas e ao conhecimento que se conquista no trabalho em relação às informações, faz que o aluno tenha condições de formular as suas opiniões, iguais ou não às do professor, fazer argumentos, produzir argumentos nas discussões, nos debates que então vão acontecer, porque ele vai se sentir livre para discutir, para debater. Ele vai ter todas essas tecnologias que estão na palma da mão, lá no celular, para buscar os hipertextos necessários para enriquecer esse debate em sala de aula. Ou seja, essas novas tecnologias e a informação, que elas trazem um volume muito grande, elas superam em muito aqueles sistemas antigos que nós tínhamos à nossa disposição, que eram o quadro verde, o giz, lá um projetor de slides, até a televisão. Todo o sistema de hoje vai ter uma vantagem infinitamente maior, porque nós buscamos textos novos, são os hipertextos, né, que vão ser inseridos na discussão e no debate de sala de aula, vão enriquecer essa informação a ponto de construir conhecimento. Eu sei que existem teóricos na área de educação que entendem que o importante é a informação, conhecimento não. E são teóricos de nome, de renome, né, que dizem isso. Bom, eu não concordo com essas ideias, obviamente, porque eu acho que uma das tarefas do professor, enquanto profissional na área de ensino, é a construção de conhecimento. E ele só pode construir esse conhecimento em cima de informações. E essas informações só serão válidas se existir antes delas outros conhecimentos que deem segurança de que não são informações falsas, ou pelo menos informações precárias, que não tenham toda a extensão necessária para que delas se retire a importância que tem, lhes deem significado e se transforme em conhecimento. Então, caro professor, não está aqui se condenando a ação de sala de aula. O que está aqui é se pedindo para que o professor faça uma mudança significativamente na sua forma de pensar
e na forma de trabalhar o pensamento dos alunos. Ou seja, dando-lhes a oportunidade de partir de uma visão determinista, newtoniana, linear, para uma visão não linear, em rede. Aí alguns perguntam, mas por que isso? É simples. Até final do século passado e parte deste século, basicamente se transferia as informações em linha. Pegava-se um livro e a informação ficava prisioneira entre as capas do livro. Quantas vezes nós, que somos mais antigos na área de ensino, víamos e ouvíamos professores dizerem que 10 é para o autor do livro, 9 para o professor. Ou seja, o professor se diminuía frente àquele livro. Não. Os professores podem perfeitamente trazerem, dentro dessa oportunidade de informações ricas que existem, trazerem outros elementos para reforçar informações, trabalhar com os alunos, dialogar com os alunos e chegar, obviamente, a conclusões distintas que às vezes estão nos livros, que são muito mais complexas, às vezes, nas áreas de ciências humanas do que nas ciências naturais. Porque, muitas vezes, determinados conceitos matemáticos, da física, da química, da própria biologia, ficam meio prisioneiros de ideias científicas que estão mais ou menos consideradas, consignadas. Mas mesmo estas podem ser modificadas e vêm sendo modificadas. E vêm sendo modificadas. Nada impede. Aliás, até é bom que seja assim, porque há um processo evolutivo na área do conhecimento. Aí seria o conhecimento do conhecimento, é uma outra história. Mas a informação em si, que chega aos bancos escolares, através da ação do professor, essas informações precisam ser trabalhadas. E as novas tecnologias nos dão elementos importantíssimos para isso. Melhores do que o que nós tínhamos e ainda temos, né? E muitas vezes é o que são usados. E por isso a minha fala, porque nós temos que fazer rapidamente essa mudança. Claro que alguns vão dizer assim, mas que elementos nós temos para isso? O professor trabalha uma quantidade enorme de horas, não tem tempo? Tem. Porque a mudança não significa que ele vai usar mais tempo. Ele vai usar diferente o tempo que tem. Talvez até com mais vantagem. Talvez com muita vantagem. Porque as novas tecnologias vão ser auxiliares. Elas não são as donas do processo. Elas são auxiliares, são ferramentas. São ferramentas. Nós temos que entender que essas máquinas, aí um computador, um tablet, qualquer desses elementos que são utilizados hoje nessas novas tecnologias para apresentar essas informações, são periféricos nossos. Nós vamos usá-los assim como usamos óculos. Os óculos não nos dominam, mas eles nos dão uma forma de ver melhor. Claro, eu sei que a ideia é meio simplista, mas ela vale. É só estender para um computador e comparar com uma máquina de escrever. Pegar um celular e comparar com um telefone antigo. Quer dizer, são meios mais ricos de nos trazer informação, portanto, são meios mais eficientes para que nós possamos transformar informações numa quantidade maior, porque é muita informação comparado com a que se tinha há 30, 40 anos. É verdade. Então, nós precisamos fazer esse trabalho de utilizar bem essa informação, dando-lhe o significado necessário e a construção, então, do conhecimento. Espero que essa primeira parte tenha sido útil no sentido de abrir ideias para uma discussão que poderá acontecer eventualmente daqui para frente. Um abraço a todos.